Graças a Deus. Que bom que nós podemos estar aqui juntos nessa manhã friazinha, não é? Mas vamos ver o que é que Deus tem para os nossos corações. Já tivemos louvor maravilhoso agora. Já tivemos um serviço maravilhoso de água aqui para o preletor. Esse cara é bacana mesmo. E vamos ver o que é que Deus tem para as nossas vidas agora. Eu oro para que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Se de toda a minha mensagem, já tenho falado isso algumas vezes, se de toda a minha mensagem você ficar com uma frase, maravilhoso, era aquilo que Deus tinha para você, para agora, para esse momento. E aí você sai com aquilo e você percebe que não só de pão vive o homem, mas de toda aquela palavra que saiu da boca de Deus para o meu coração. E isso me alimenta, isso alimenta a minha fé, isso alimenta a minha alegria de andar com o Senhor. Nós conhecemos a história de Moisés e como ele foi chamado. Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e levou aquelas ovelhas todas ao caminho do deserto até o Monte Horebe, o monte de Deus. E quando ele chegou lá, ele viu uma sarça, um arbusto, um capim. Ele viu um arbusto ali queimando. E ele achou muito interessante, porque como é que aquele arbusto está lá queimando, está com chamas, e ele não vira cinza, ele não se consome. O arbusto fica lá parado e as chamas estão lá queimando. E ele diz, mas que interessante é isso. Que estranha visão é essa? Eu vou ver o que é isso. E quando ele vai se aproximando, Deus, daquele arbusto, diz, Moisés, não se aproxime, mas tira as tuas sandálias. Porque o lugar onde você está é um lugar santo. Deus já fala, Moisés, eu não quero que nada entre você e a santidade esteja impedindo. Tira as tuas sandálias. Tira as tuas sandálias e pisa em cheio na terra santa. Pisa em cheio no terreno santo. Anda em plenitude na santidade. Eu quero que não exista nenhum impedimento entre você. Por isso, tira as tuas sandálias. E disse mais Deus, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu falar com Deus. Essa é a primeira parte dessa conversa. Essa conversa de Deus com Moisés vai 1,5 capítulos. Êxodo capítulo 3, até a metade do capítulo 4. E quando Deus tem uma conversa, é muito interessante a gente olhar o texto, ler e reler, e tentar ouvir o que a gente está lendo. Porque quando Deus fala, tem muita coisa por trás de cada frase ali. E aqui tem 1,5 capítulos de conversa de Deus e Moisés. Uma vez que eles se apresentaram, eu queria destacar, e até minha mensagem hoje, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e a primeira parte do 8. Versículo 8a, só aquela primeira parte. Disse o Senhor, vamos todos ler ali na tela, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci. Por isso desci. O que Deus nos mostra aqui, ele começa essa conversa com Moisés, uma vez
bem apresentados, ele diz: Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê e enxerga as nossas situações. Ele vê o que nós estamos passando. Deus não é um Deus que está preocupado com o macro, com as coisas grandes que precisam ser feitas. Ele cuida do macro, Ele cuida do grande, mas Ele cuida da tua vida pessoalmente. Você singularmente, você é importante para Deus e Ele vê o teu sofrimento. Ele vê o que você está passando. Deus enxerga aquilo que te faz sofrer. Quais são as razões que te levam para o sofrimento? O que é que te aperta? Quais são as pedras no teu sapato, não é? Deus enxerga isso. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que percebe cada vez que você é ofendido. Cada vez que você é entristecido. Cada vez que uma outra pessoa traz uma palavra ruim para você, Ele percebe. Cada vez que uma situação que te aflige, Ele percebe, Ele vê. Deus é um Deus que vê, e Ele diz isso. Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Moisés estava lá no deserto, e o povo todo sofrendo ali no Egito. Jacó tinha ido para lá, já estavam se passando, terminando os 400 anos, eles estavam em escravidão lá no Egito, sofrendo, e Faraó com mão dura sobre o povo do Egito, sobre o povo hebreu. Faraó colocando eles para trabalhar cada vez mais pesado na feitura de tijolos para construir cidades. E Deus viu essa opressão. Deus é um Deus que vê. E Deus vê aonde você sofre. Tenho visto a opressão do meu povo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Deus ouve. Deus é um Deus que ouve. Nós podemos orar. Vale a pena orar. Porque Deus é um Deus que ouve. Quantas vezes a gente tem uma atitude de Deus sabe todas as coisas mesmo e vou ficar esperando. Deus é um Deus que ouve, por isso vale a pena orar, por isso vale a pena falar, por isso vale a pena clamar, por isso vale a pena dizer para Deus. Eu preciso dizer para Deus. Deus ouve os meus pensamentos também, sem sombra de dúvida. Deus sabe o que eu penso. Mas na hora de orar, quando você está sozinho, fale, abra a boca, imita sons, fale, clame a Deus. Está você sozinho? Não, está você e o teu pai. Fale com o teu pai, não pense só para o teu pai. Ele sabe dos teus pensamentos e Ele acompanha você também. Mas na hora de orar, fale com Ele, clame a Ele, diga para Ele. Estou com uma ferida no pé. Deus sabe que eu estou com uma ferida no pé. Diga para Deus que você está com uma ferida no pé. Deus, eu estou com uma ferida no pé. Pai, a unha encravada está doendo. Deus, cura essa ferida. Pai, limpa essa ferida. Tira esse pus. Fale para Ele. Confie nele. Confie a tua história para Ele. Diga, abra o teu coração. Deus é um Deus que ouve. E por isso que vale a pena clamar. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Fala o salmista. Eu clamo, eu falo. Se eu estou no quarto sozinho, eu falo com Deus. Se eu estou no campo, em cima do trator, passeando a pé, eu falo com Deus. Eu ergo a minha voz e eu digo para Ele.
Eu digo para Ele o meu louvor. Eu digo para Ele, eu falo para Ele como Ele é bom. Eu falo para Ele como eu preciso dEle. Eu digo para Ele, me ajuda agora. Eu sei que Ele me ajuda em todas as situações. Eu sei que Ele sempre me ajuda, mas eu preciso para cada dia. E eu clamo a Deus por isso. E sabendo que Ele é um Deus que ouve. Irmãos, essas histórias, essa história aqui de Moisés, o que a gente está lendo aqui, Moisés com Deus. Deus está desenhando todo um plano de salvação nessa história. Deus já, desde que o homem pecou, Deus já tinha um plano de salvação. No momento que o homem pecou e que ele se viu nu, Deus sacrificou um animal para que com a pele cobrisse a nudez do homem. Ali Deus já estava projetando, mostrando, um dia vai haver um sacrifício, onde não vai ser mais só coberto o pecado do homem, mas vai ser limpo, lavado. Esse é o sacrifício de Jesus. Mas Deus já foi projetando. E agora, Ele com mais detalhes, começa a projetar, a fazer um povo caminhar, como Deus livra, salva um povo do Egito, para mostrar como nós somos e podemos ser salvos em Jesus Cristo. Ser salvos em Jesus Cristo. Eu tenho ouvido o clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem falado para Ele o que te aperta? Nós temos oportunidades de orar quando nós vamos comer. Nas nossas refeições. Não temos uma boa oportunidade de orar? Agradecer? Bom, nós podemos fazer isso, cada um fecha os olhos e daqui a pouco a gente começa a comer. Nós podemos falar uma oração decorada. Papai do céu, obrigado por essa comidinha. Amém. Também dá para fazer assim. Mas também nós podemos aproveitar esse momento, onde eu estou com os meus filhos, ou quando eu estou com a minha esposa. Ou às vezes eu vou ter que comer sozinho, também vou orar sozinho. Mas eu posso ter esse momento para dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tua fidelidade. Cada dia nós podemos comer. Muito obrigado por essa refeição. Deus, obrigado que podemos estar aqui em família, compartilhando da tua fidelidade. Amém. Você pode aproveitar esses momentos para orar em família, em voz alta, falando. Porque Ele é um Deus que ouve. Eu tenho ouvido, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Na situação de aperto, você pode falar. E eu quero te incentivar a falar. Eu quero te incentivar a orar e a clamar a Deus. Veja na tua leitura bíblica diária. Comece a observar quantos versículos bíblicos tem de clamor ao Senhor, de buscar ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele é um Deus que ouve. Deus é um Deus que conhece o teu sofrimento. Eu tenho ouvido por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus não é um Deus só lá no céu, que é poderoso para reger o universo, mas Ele sabe o que você está passando. É tão maravilhoso. A primeira vez que alguém me disse que Deus estava tentando falar comigo, isso foi lá no dia 23 de outubro de 1989. Foi o dia que eu tive um novo nascimento. E a pessoa me disse,
Deus está tentando falar com você e você não ouve. Naquele momento, me veio uma imagem à mente. Esse Deus grandão, esse Deus lá do céu, tão grande, concentrado em mim, para tentar falar comigo. E eu não ouço. Eu falei, eu estava numa consulta médica, falei, doutor, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. E foi um processo maravilhoso, como Deus então, como eu pude entregar a minha vida mais uma vez ao Senhor Jesus, mais uma vez porque eu já tinha me convertido quantas vezes, né? Mas ali foi um momento onde eu fui transformado pelo Senhor, onde eu tive um novo nascimento, onde a Bíblia diz que nós seremos uma nova criatura. E a minha vida mudou a partir daquele dia. Mas a esse Deus grandão, concentrado, tentando falar comigo, e eu não ouço. Falei, eu quero ouvir. Deus conhece o nosso sofrimento. Ele lá grandão, concentrado em você, porque Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando e Ele sabe que você precisa ser liberto disso, aliviado disso, consolado disso. E Ele conhece o teu sofrimento. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que conhece o teu sofrimento. Ainda muito mais em Jesus Cristo. Deus conhece o teu sofrimento porque Ele passou pela situação que você está passando. Em Jesus, Deus passou por tudo aquilo que você está passando nesse momento, ou o que passou, o que já foi para trás, mas ainda dói. Deus conhece o teu sofrimento. Isaías descreve que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele foi experimentado no sofrimento. Um homem que experimentou, Jesus experimentou todas as nossas dores. Como alguém com que os homens escondem o rosto foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Jesus experimentou o sofrimento que nós estamos passando. Jesus experimentou. Por isso que Ele sabe o que você está passando. E é por isso que Ele te entende. E é por isso que Ele sabe te consolar. É por isso que Ele sabe colocar uma palavra no teu coração, que atinja o teu coração, que toque e transforme essa situação. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigado por Deus atingido e afligido. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Temos que lutar com a tentação. Você luta com a tentação? Eu também. Mas que consolo maravilhoso que nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que passou por todo tipo de tentação. Jesus passou por todo tipo de tentação, a qualquer uma que você queira imaginar, que você já passou. Jesus experimentou essa tentação também.
Mas em tudo Ele foi vitorioso, foi sem pecado. Mas Ele entende quando nós estamos passando por essas situações. Ele nos entende. Ele nos entende. Ele nos vê. Ele nos ouve. E Ele sabe o que estamos passando. O pastor Willi falou sobre a Bolívia. E nos animou e nos desafiou a irmos para lá. E, de fato, ali tem um povo que está sofrendo. São nossos menonitas, irmãos ali, Friesen, Klassen, Warkentin, Fröse, Tövs, e todos os nomes que a gente já conhece na nossa família também. E todos eles moram lá. São cerca de 100 mil, ninguém sabe ao certo, porque muitas pessoas nascem, vivem, morrem, sem nunca ter tido um registro civil. Nunca foram registrados, nome em cartório, nunca tiveram documentos. Então, estima-se algo em torno de 100 mil. Eles são lá em 70 colônias, 75 colônias. Nós aqui somos 3 no Brasil, Vitomarsum, Curitiba e Bagé. Lá eles são 70, 75 colônias. Eles tentam falar um pouquinho de espanhol. Eles ouvem, às vezes, ser falado em alemão. Quando eles vão para a igreja, tem um pastor que ele tem uma folha que ele lê em alemão. Mas ninguém entende porque ninguém fala alemão. Eles falam dialeto. Eles falam nosso Plautitsch. Mas sabe que dificilmente você vai ter uma família lá. Talvez com raríssimas exceções. Você vai achar alguma família lá onde as filhas ou os filhos não foram violentados pelo pai, pelo tio, por alguém mais próximo da família. É raras as pessoas, os jovens, que não passaram por abuso sexual lá. Não sei se enche uma mão. O sofrimento que eles estão passando ali, em termos de opressão, em termos de jugo pesado sobre a vida deles, é algo que nós não podemos imaginar. A gente já algumas vezes ouviu falar, só estando lá para saber o quão pesado é. Eu estive lá em 2015. E eu nunca mais esqueci, aquilo transformou minha vida. Pessoas com tanto sofrimento e sem a menor perspectiva de mudança. Por quê? É dito para eles, cuidado, não se misture com ninguém, o mundo é muito perigoso, então não se misture com ninguém. Nós aqui vivemos só entre nós. E se você fizer exatamente aquilo que eu te digo, então está tudo certo. Eles crescem sem ouvir a palavra de Deus. Eles ouvem algumas pregações em alemão, mas eles não sabem o que estão, nem sabem o que está sendo dito e nem sabem o que está sendo ouvido. Quando tem alguma dúvida, eles não consultam a palavra de Deus, eles decidem entre si, conforme acham que devem. E quando você confronta eles, quando você chega colocando eles numa sinuca de bico, e dizendo, ei, veja aqui, ó. E eles não têm mais para onde correr. Daí eles dizem, aber bei uns ist es nicht so. Mas conosco não é assim. Onde você não tem mais como, você mostra para eles a palavra de Deus, você mostra argumentos, você fala coisas razoáveis, e quando eles não sabem mais o que dizer, mas conosco não é assim. E acabou a conversa e continua o sofrimento. Mas Deus tem visto o sofrimento. Deus conhece as metidas. Explique. Mas seja um agente de transformação.
Seja um agente de boas novas. Mas eu não sei o que falar. Você fala dialeto? Você fala plautite? Basta. Se você puder ter uma chance de conversar com eles. E simplesmente trocar uma ideia com eles. Eles vão perceber que Deus é um Deus que vê, que ouve e que sabe o sofrimento que eles estão passando. Se você não fala dialeto, mas quer ir do mesmo jeito, vá do mesmo jeito. Vá do mesmo jeito. Porque você vai ser alguém que vai abençoar ali. Você vai abençoar o grupo. Você vai abençoar as pessoas. Você vai poder servir as pessoas de alguma maneira, de algum jeito. Mas vá. Vá. Deixe Deus usar a tua vida para levar consolo, para levar alívio, para levar a boa nova da salvação. Deixe Deus usar a tua vida. Eu já gastei muito dinheiro em viagens. Deus já me levou para todos os continentes do mundo. O planeta todo eu já viajei. É claro que algumas coisas são mais marcantes. Por exemplo, quando eu estava em Moçambique. Eu estava em Moçambique e tivemos lá todo o nosso programa. E aí tinha um batismo para fazer. E perguntaram se eu podia ajudar no batismo. Claro que sim, claro que eu posso. Então, eu e o pastor José, era um pastor lá da cidade de Maputo, nós fizemos o batismo. Entramos numa tina, quem sabe metade desse batistério assim, entramos os dois naquela barrica ali, e as pessoas começaram a vir para o batismo. Ora em português, aí eu fazia todas as perguntas e a cerimônia, ora num dialeto ali da cidade, daí o pastor José fazia, porque ele falava o dialeto. Às vezes tinha que trazer algum tradutor, porque tinha que falar em dialeto e traduzir para um outro dialeto. Outras vezes tinha que eu falar em inglês, porque tinha um outro tradutor que sabia o inglês e o dialeto desta pessoa que estava se batizando. E aquilo foi uma confusão. Às vezes a gente tinha até 2 tradutores, porque eram dialetos desconhecidos que só aquele conhece, mas aquele conhece, e agora português para outro dialeto. Que confusão é essa aqui? E eu perguntei, o que está acontecendo aqui? E aí eles me explicaram que havia guerra nos países em volta de Moçambique. E havia muitos refugiados da guerra. E eles foram, ali em Maputo, havia um grande campo de refugiados. E os muçulmanos levavam comida lá para os muçulmanos, para os refugiados muçulmanos. Entravam lá nos campos e davam comida para os refugiados muçulmanos. E os cristãos, eles entravam lá e davam comida para todos. Para os cristãos, para os não cristãos, para os muçulmanos, para qualquer tipo de... A gente lá está com fome, os cristãos entravam lá e davam comida para todos, sem fazer distinção de pessoas. E eles começaram a pensar, e perceber e perguntar, que amor é esse? Que amor é esse? E começaram a ser tocados por Deus, e entregavam suas vidas. Muçulmanos, ou outras religiões de outros países, entregaram suas vidas e agora queriam se batizar. E eu estava ali, naquela bacia, ali naquela barrica, nós batizamos 135 pessoas. E me veio aquele versículo que, de todas as tribos, línguas, povos e nações, muitos virão te adorar. E era o que nós estávamos vivenciando ali, uma pequena parcelinha daquele versículo, estávamos vivenciando. Mas Deus conhecia, via e ouvia a vida daqueles refugiados. E por isso Deus desceu, por isso Deus se moveu. E cada vez que Deus desce até você,
existe poder, existe fogo, existe algo diferente, existe transformação. Eu quero repetir mais uma vez. Deus é um Deus que vê a tua situação. Deus é um Deus que ouve o teu clamor. Deus é um Deus que sabe o que você está passando e conhece o teu sofrimento. Ele é experimentado. E por isso Ele desce para resolver essa situação. Vamos nós nos pôr de pé? No domingo que vem eu quero dar sequência a essa mensagem, pegar o versículo 8 e dar sequência a essa mensagem. Mas, se você foi tocado por Deus, se você percebe que Deus está falando com você, agora na hora de orar, eu vou pedir para você colocar sua mão no seu coração. E vamos orar e concordar perante o Senhor Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor tem tanto amor por nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor nos ama. O Senhor é amor. O Senhor derrama o seu amor nos nossos corações através do teu Espírito Santo. Deus, muito obrigado por isso. Senhor, obrigado que o Senhor tem visto o meu sofrimento. Que o Senhor tem ouvido o meu clamor. Obrigado que o Senhor conhece e sabe a situação que eu estou enfrentando. Muito obrigado. E eu quero te agradecer agora, Senhor, que o Senhor desce ao meu encontro para resolver a minha situação, para transformar a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado que o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar. Obrigado pelo perdão dos meus pecados em Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pai, nós queremos te entregar o restante desse dia te agradecendo pelas alegrias, pelo amor, pela liberdade, por esse dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Muito obrigado, nós te louvamos, pedimos a tua bênção por esse dia, Senhor, e que a tua graça nos acompanhe também durante a semana. Senhor, que nós possamos experimentar a tua presença nas nossas vidas. O Senhor é um bom Deus, te louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana com muita paz. Amém.